Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 14 e esse provérbio ele é um pouco extenso, eu peço colaboração de vocês, mas ele é muito importante e eu começo dizendo o que diz o provérbio. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminho tortuoso, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Salomão inicia dizendo que a mulher sábia edifica sua casa. Isso porque ela se diferencia da mulher loucura, que foi citada em Provérbios 9. A mulher sábia, ela não age de forma irracional e desenfreada. Ela não se envolve em caminhos tortuosos que trazem vergonha ao seu lar. O seu proceder é reto diante de Deus e dos homens, diferente da mulher insensata, a mulher loucura, que foi dito no Provérbios 9, que o prazer dela está em fazer com que os homens se desviem dos caminhos do Senhor. E tanto que a mulher sábia quanto os lábios do prudente, estes preservarão o bem de sua casa e a sua vida, porque neles há conhecimento e sabedoria dos preceitos e mandamentos do Senhor. E Provérbios diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Isso porque na falta do boi, o homem não tem como arar, ele não tem como preparar a terra para o plantio e a colheita, de forma que os seus celeiros estejam fartos, abastecidos de alimento, tanto para si quanto para os seus animais, suprimentos que saciarão pelo período de tempo que for necessário, que geralmente se faz no decorrer de um ano. E na vida, tudo é adquirido pela força do trabalho, do tempo gasto e desprendido em sua própria conquista. Por isso que quando há o boi, há a abundância da colheita, porque o homem dedica o seu tempo na produção daquilo que ele gastará consigo e com a sua família e com seus animais para se alimentarem. E diz provérbio: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Isso porque a testemunha verdadeira, esta diz apenas o que ela realmente viu, aquilo que ela sabe, e ela tem compromisso com a palavra que ela profere, sem visar nenhum tipo de interesse, seja próprio ou da pessoa para quem ela está testemunhando. Ela não sente prazer em andar com os que agem de forma leviana e imprudente. O seu prazer está no compromisso com a verdade e aquisição e o ajuntar da sabedoria. Quanto à testemunha falsa, por visar o seu bem, esta não tem compromisso com a verdade e não se importa em defraudar o direito do outro. Seu proceder está longe do ensino dado pelo Senhor e nem dos que procuram andar de forma correta. E o provérbio diz: o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Isso porque cada homem conhece a dor e os problemas que eles enfrentam na vida e o sofrimento que estes problemas causam em seu corpo e em seu espírito.
Assim, quando a alegria lhe sobrevém, estes não deixa ela escapar de si com facilidade. Por isso, ele não comenta com os de fora de seu convívio o favor que foi alcançado. Quem não participa na dor, na alegria, também não fará falta. Esse não dividirá o momento de vitória alcançado pela pessoa. E o Provérbios diz: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Quando diz que a casa dos perversos será destruída, é porque estes não se preocupam com as maldades, com as crueldades que eles fazem e a paga que acabam pagando, recebendo. Por isso, que é a perdição, a destruição de sua alma, de sua casa. Já os que procuram andar em retidão, estes andam vigiando a sua boca, os seus pés, para não agirem contra si ou contra o seu próximo. Assim, a vida que lhes será abençoada, guardada, e dessa forma eles verão nela o manifestar da bondade e das misericórdias do Senhor. E Provérbio continua: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O fiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder um homem de bem. Aqui, Salomão expõe que, por vezes, surgem à frente do homem caminhos que aparentam ser e se mostram ser caminhos virtuosos, caminhos bons de serem trilhados. No entanto, estes conduzem à perdição e ao tormento eterno. A mesma coisa acontece ao riso. Há muitas pessoas que sorriem e demonstram contentamento, quando na verdade o coração está sofrido, está quebrado. O sorriso é apenas a exposição de alegria passageira. É feito para esconder uma tristeza, uma dor que alguém guarda no coração. Na verdade, não passa de um choro doído que se expressa numa falsa imagem de alegria. Da mesma forma, o homem infiel, traiçoeiro, o pérfido, esse escolhe traçar caminhos maus, julgando serem esses os que mais lhe trarão reconhecimento e projeção entre as demais pessoas, diferente do homem de bem, cuja virtude de proceder está na discrição em sua forma de agir com o outro. Mais adiante, Provérbios diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucura, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto à porta dos justos. Aqui, Salomão enfatiza que as pessoas que não buscam adquirir o conhecimento e a sabedoria no Senhor, este é enganado por qualquer palavra que escuta, pois o seu conhecimento sobre Deus e as coisas dessa vida é um conhecimento raso. É um conhecimento que não possui raízes que o sustentem e o livrem de proceder erroneamente nos momentos maus, nos momentos da raiva. Antes, as bobagens e os desacertos e enraizados nos ensinamentos do Senhor, este vigia cada passo que dá, as palavras que profere, e isso livra os seus pés de cair em ciladas do mal, porque essas raízes nos ensinamentos do Senhor o faz recordar tudo aquilo que o Senhor aceita e o que ele condena, aquilo que o Senhor admira e tem por louvado, e aquilo que ele condena e tem como
motivo de desonra para a pessoa. E continua Provérbios: o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Isso porque muitos se deixam conduzir pela aparência, são iludidos pelas coisas que os outros possuem. Eles não querem entender, não querem estender para o vizinho, que muitas vezes está passando por dificuldade e precisa de alguém que lhes estenda a mão, ao passo que, no que se diz respeito ao outro, muitos se aproximam no intuito de poderem, de alguma forma, se beneficiar daquilo que o outro tem. Nem que seja o privilégio de experimentar as regalias, de dizer que é amigo, que é vizinho, que é conhecido de alguém que possui uma posição social mais afortunada, diferente daquele que é humilde, uma vez que muitos têm como vergonha, como motivo de constrangimento, dividir aquele mesmo espaço com aquela pessoa. Porém, Deus vê o coração do homem e sonda todas as intenções que este alimenta dentro de si. Sendo assim, o homem deve lembrar que o seu vizinho é uma das pessoas mais próximas que ele tem de si, que este faz parte do seu grupo de convivência. Logo, este deve ser tratado com compaixão, deve ser tratado com respeito, onde um deve servir de apoio ao outro. E Provérbios continua: acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroada, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Aqui, Salomão novamente lembra o homem que Deus não aprova nem sente prazer naquele que age mal com o seu próximo, que naquele agir que o homem dará conta a Deus de toda palavra que ele disser, tanto para o bem quanto para o mal. Sendo assim, o amparo de Deus e o refúgio no momento da adversidade, este só será alcançado por aquele que teme ao Senhor, que é o único capaz de livrar os pés do homem da morte e da perdição eterna e a perdição neste mundo. E Provérbios diz: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14 mostra que é possível entender a capacidade de governo, de administração e respeito que um líder de uma nação tem só de observar o número de pessoas que o apoiam e o seguem em suas instruções. Um bom líder, este é amado e seguido pelos seus governados, enquanto o líder ineficaz, o inapto, esse está no posto que ocupa, mas ele não é reconhecido pelos seus seguidores, pelos seus governados, pela maior parte deles. Todavia, apenas o homem generoso, cordial, o compassivo, este é capaz de compreender e entender isso. Quanto ao arrogante, o astuto, isso jamais entenderá. E a falta dessa compreensão servirá de perecimento para a sua vida. E Provérbios diz:
O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Isso porque foi Deus quem criou e deu a vida a todas as pessoas, sejam estas as mais necessitadas quanto as abastadas de riqueza. Logo, desdenhar do pobre é como dizer que Deus desperdiçou a criação de alguém. Quanto ao homem que é capaz de dar do que tem ao necessitado, este receberá do Senhor o favor de ser abençoado, pois tratou como se estivesse fazendo ao próprio Deus. E o Provérbios encerra dizendo: no coração, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume, vem a luz. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Aqui, Salomão encerra Provérbios 14, esclarecendo que a malícia, a insensatez, o pecado e a vergonha do povo que procede longe dos caminhos do Senhor, este será o motivo do furor de Deus em manifestar entre os homens. Quanto ao homem que procura em andar em justiça, que tem o coração firmado na sabedoria do Senhor, cuja nação preza por observar o cumprimento da justiça no meio do seu povo, sua vida será firmada na esperança de gozar de uma vida amparada pelo favor do Rei, que é Deus, o Rei dos Reis, sobre toda a terra. Aqui, ao terminar Provérbios 14, nós mais uma vez vemos a diferença do portar do homem que teme ao Senhor, daquele que não se preocupa com as coisas de Deus, daquele que procura adquirir a sabedoria nos mandamentos, nos preceitos, através do conhecimento daquilo que o Senhor deixou para nós, daquele que não se importa em observar com o que o Senhor estabeleceu. Deus não é um Deus que dá as coisas para serem seguidas e observadas, e essas são apenas mais uma obra escrita que entre muitas outras. Não, na verdade, esta é o manual de vida que o homem deve seguir. E uma vez que o homem segue esse manual de vida, a sua vida será farta, será abundante, sua vida será de prazer, sua vida será estruturada, ela terá raízes para passar por dificuldade. E em momento algum, o desespero o cercará, porque se ele conhecer a palavra do Senhor, ele terá sabedoria para enfrentar os dias maus. Ele terá sabedoria para evitar trilhar o caminho errado, o caminho que conduz à perdição. Eu espero que Provérbios 14 tenha falado ao seu coração, que esse sirva de reflexão na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E mais uma vez eu peço, vá no meu canal no YouTube e faça a sua inscrição. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?